É assim, para a gente compreender um pouco essa história, é interessante compreender o que é Barcarena de fato. A história da baleia. Qual é a maior riqueza nossa, enquanto indígena, enquanto quilombola? É isso aqui, olha. Essa sombra. Bom, esse que é o foco da música, que a gente usa da nossa vivência, né? Da minha vivência de barcarenense, é manter isso, para que isso não desapareça. Então, o que nós chamamos hoje de Barcarena não existia até os anos 60. Então, o que existia em Barcarena é a Vila de São Francisco, que é um pedaço aqui da cidade. Isso aqui foi uma colônia jesuítica, fundada no século XVII. Né? Então, era aqui em torno desse local, que é a Vila de São Francisco, que fica aqui próximo, e esse lado daqui. Isto aqui tudo foi Belém. Foi um espaço de ocupação de Belém. Isso aqui é um distrito de Belém que existe desde o princípio da colonização. Então, quando Francisco Pimenta, em 1709, Francisco Pimenta foi o fazendeiro que, ao ir embora para Portugal, ele doa as suas terras para os jesuítas. E no mapa está lá que o confinante dessas terras éramos nós, terreno São Lourenço. Então é um quadrado, lá está escrito Terras de São Lourenço. Então é o nosso terreno, que margeia este rio aqui, que é o rio Murucupi. É claro que as pessoas gradativamente, nos anos 70, começaram a mudar, né? Por causa desse incentivo de morar na sede. E o que era, por exemplo, Barcarena aqui, passou a ser chamado de Vila de São Francisco. Antes chamava São Francisco Xavier de Barcarena. Depois, agora, só fala São Francisco. Mas é por conta dessa compartimentação, essa complexidade que agora a gente ouviu falar. Como foi criado de forma diferente, como foi unificado o município. Sempre foram casas espaçadas na época em que, vamos dizer assim, os meus avós, eles tinham um terreno muito grande e os terrenos eles não tinham, eu lembro muito bem assim, que não tinha cerca, né, na época, porque as pessoas tinham aquele respeito, vamos dizer assim. O sítio do compadre começa em tal lugar, então o meu vai até esse local, até a árvore e tal, não tinha nem um pico, alguma coisa delimitando, mas era uma seringueira, uma saizeira, uma castanheira, então dizia assim, até naquela castanheira é nossa. Agora, daquela castanheira para lá, já é do compadre fulano de tal, então ninguém pode pegar. Então, existe esse respeito, né? Isso nossos avós, nossos pais nos repassaram. Quer dizer, só pode pegar o que está dentro do nosso quintal. Está caindo. Ai, Naquela época, como era uma cidade interior, muito pouco desenvolvida, a maioria das pessoas trabalhava no cultivo, na plantação, né? Olha, eu fui um pescador. Eu não fui pescador de mar, assim, né? Muito fora, muito longe. Porque tem um pescador industrial, que é esse que tem os barcos grandes, e nós somos pescador artesanal. Minha carteira da Marinha, né? Carteira marítima. É matapi, pegar o camarão, é a redinha da beira, botar aquela redinha de 10 metros na beirada. Tudo isso eu aprendi, graças a Deus, fui aprendendo isso. E aqui o porto é como o porto da Serra. É que eu me tornei um pescador, documentado pelo menos. Pelo menos isso, porque me ajudou muito. Que se eu não sou documentado, eu não me aposentava assim tão fácil. Graças a Deus, agradeço a Deus por isso. A gente acordava cedo e meu pai já chamava, bora pescar, a gente tinha que ir.
Com aquele frio da madrugada, a gente tinha que ir, né? Para pegar o peixe, para a gente comer, para levar para o sítio, para a roça, para a gente trabalhar. Ela fazia de molho assim, né? Meio caldo pra gente fazer aqui, pra tomar, né? Comia que enchia a barriga, tomava um açaí. A nossa comida só era uma comida, junto, açaí com comida, peixe. Fazer comida de roça, fazer comida maniçoba, tacacá, fazer algumas coisas que são típicas da nossa região e que tem essa coisa do costume ancestral, né? Eu lembro que meu pai e minha mãe ainda estavam vivos, assim, trabalhavam muito mesmo na agricultura. Na verdade, na minha região, todo mundo fazia farinha. Deu R$4,30. Normalmente, assim, vamos dizer, uma vez no mês, os meus pais eles conseguiam ir até Belém para vender alguns produtos. E existia muito aquela questão assim, você sabia o dia de ir, mas não sabia o dia de voltar. Os meus pais sempre diziam assim, que o patrimônio mais precioso, isso é uma fala constante dele, embora ele fosse analfabeto, mas eles pregavam muito para a gente a necessidade do estudo. Então eles sempre diziam, a herança que eu posso deixar para vocês é o estudo. Nós vivemos numa fase que todo mundo estava começando a descobrir a oportunidade de emprego e a sala de aula era um caminho. Eu me lembro muito do professor Eustáquio, que era professor de Química, né, que era um cara que eu conversava muito, e quando eu acabei vindo para cá, foi um cara que me ajudou, né? Quando eu comecei a ter curiosidade sobre alumínio, ele me emprestou um livro. E o cara que me entrevistou lá, pô, tu já conhece? Eu disse, não, deu uma estudada e tal. Eu acho que até ajudou, né, na época lá. Profissão de professor, eu acho que eu não poderia ter escolhido algo melhor. Se eu pudesse voltar a ter 15 anos de idade, eu seria professor de novo. Eu sempre compartilhei meus sonhos com as pessoas. Eu sempre chamei alguém e disse, olha, tá vendo essa história aqui? Um dia vai virar livro, olha. Sempre compartilhei porque eu queria ter testemunhas do que ia se realizar na minha vida. Eu resolvi que eu ia ficar muito bom de guitarra. Comprei uma guitarra do Mestre Vieira. O Vieira foi o que me incentivou em tudo, graças a Deus. Eu só cantava, falei, não, vou aprender isso aí. Vou aprender o violão. Aí foi que fui aprendendo, na época a gente não tinha internet, não tinha... Eu fui com a revistinha, só na revistinha mesmo. Eu aprendi a tocar violão só eu, ninguém me ensinou, força de vontade mesmo, tá? Para escama o peixe, bota logo pra fritar. Olha o cheiro da fumaça, eu já vou saborear. Tem o sal e a pimenta e um pouco de tucupi. Mas o teba de gostoso, peixe frito com açaí. Peixe frito com açaí, venha logo degustar. Vem provar essa delícia do estado do Pará. Peixe frito com açaí. Aqui é a foto original. E com o Mestre Vieira também eu aprendi o seguinte, que ele falou um dia para mim assim: nós artistas, nós somos a alegria do nosso município, nós somos a alegria do nosso lugar. Entendeu? Então a mesma coisa vai ser contigo. Alguém vai falar de ti, alguém vai falar, olha, eu
conheci ele, vi. Eu gosto tanto daqui, do sabor do açaí, da bacabe o tacacá. No Pará tem o paçoca, tem beijo de tapioca, tem pupunha biribá. Minha mãe sempre foi falar assim, olha, para viver honestamente, se for preciso vender bala, banana, qualquer coisa, honestamente, trabalho, vale qualquer tipo de trabalho honesto. E ali com ela eu aprendi a trabalhar, ali com ela também eu aprendi a ser independente do meu trabalho desde cedo. A mãe era uma pessoa, não sei nem como dizer como é que era minha mãe, porque minha mãe era uma pessoa de muita utilidade na comunidade. Ela partejava pessoas, né, mulheres. Naquele tempo que ou se fazia ou não se fazia. Precisava de pessoas desse tipo de coragem para assumir essa atividade na comunidade. Que a base de tudo é a base familiar. E isso eu herdei muito dos meus pais, da minha mãe. E que sempre eu falo para os meus filhos, para as pessoas, né? Os amigos verdadeiros nossos são nossos pais. Nunca abandone os seus pais por qualquer motivo. Você acredita que eu espero meu pai até hoje? Sabe por quê? Porque eu não vi que ele morreu. Eu não fui no sepultamento dele. Então, para mim, dentro de mim, assim, meu pai está fazendo uma grande viagem. Que um dia ele vai voltar. Ela tinha intuição, sabe, minha irmã? A gente estava junto assim, ela dizia assim, bora sair daqui. Por que é isso? Não, bora sair daqui. Ela avisava a gente de muitas coisas. Só que quando ela falava alguma coisa, eu tinha medo. Eu já cuidava de sair de perto. Aí a mamãe chamava a rezadeira. Olha, a minha filha não está bem. Chama a rezadeira. A mulher vinha, rezava. Porque dizia que ela pegava santo, minha irmã. No interior, sempre que as casas eram feitas de tábua, de madeira, com assoalho, então as histórias assim que a mamãe contava, que atraía muita atenção nossa, eram histórias de visagens, contos de assombração. Numa das noites que nós estávamos nesse local chamado Tingaçu, nós escutamos o assovio que seria da Matinta Pereira. Era um assovio longo, 3 vezes. Matinta Pereira, que chamam, ela é uma velha. Aí nas noites escuras, ela se transforma na bruxa e anda. E ela pergunta, quem quer, quem quer? Quem quer, quem quer? Se uma pessoa desavisada falar assim, eu quero, ela diz, então toma a sina de virar Matinta Pereira. E a partir daquele momento, ela abandonou o fado que ela tinha. Amanhã ela amanhece morta. E aquela pessoa assumiu a sina que ela tinha, para carregar por toda a vida. Alguns contavam muita história de... Eu acho que o Cafezal é muito cheio de mitos. E o dos mitos do medo, né? O medo, por exemplo, de ir para a beira do local, que era o sumidouro, que isso ficou muito mais forte. Das visagens da Casa Grande, que era um local onde tinha corrente de sacrifício, que as pessoas arrastavam, ouviam essa memória de que correntes saíam dentro da casa, né?
Conversa de pescador, como diz a história do cara. Eu sempre digo que eu ainda tenho uma missão muito grande a cumprir aqui. Por aqui. Depois da minha partida para a vida, para outra vida, eu tenho muito ainda a contribuir. Mas se a gente puder fazer, ajudar, sem estar pensando em retribuição, um dia nós vamos receber de Deus a graça. Eu penso que o que foi dito aqui vai ajudar no entendimento de muita coisa do município de Barcarena. Eu estou vindo, na verdade, para contar essa história, eu não diria nem assim como um historiador, alguma coisa, mas como um morador do Curuperé, na Vila do Conde. Poder contar um pouco da trajetória de vida, não somente minha, mas do meu povo, né, que é o povo Mortigura, é o povo da Vila do Conde, é o povo do Curuperé, é o povo da montanha. Eu sou barcarenense até depois da morte, porque eu vou deixar uma história e vão lembrar de mim, pela minha música, o trabalho que eu deixei. Então eu penso isso. Sou barcarenense até depois da morte. Obrigado, meu Brasil. Hello, hello, estou aqui. Saiba, essa saudade de você tá doendo em mim. Hello, hello, estou aqui. Saiba, essa saudade de você tá doendo em mim. No alto da serra eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal,